Oi pessoal, estou aqui para gravar uma aula de revisão, tá bom? A aula de revisão para V1, ok? É uma aula composta só de exercícios, então vamos para o primeiro. O primeiro exercício tem o item A e B, tá? Aquela parte filosófica do curso, onde o item A quer saber a principal diferença do realismo e do idealismo. E o item B, a principal diferença do empirismo e do inatismo, tá? Então aqui estão as respostas que também se encontram nos slides. De acordo com o realismo, as percepções que temos dos objetos são reais, ou seja, correspondem de fato às características presentes nesses objetos na realidade, tá? Então, só para a gente lembrar, de acordo com a teoria do conhecimento, tá, nesse processo de conhecer, ou seja, o processo de conhecimento, que se dá o conhecimento, existem dois polos, né, o sujeito e o objeto a ser conhecido. No caso, o realismo põe o protagonismo em cima do objeto a ser conhecido, ou da realidade, né? Então, a realidade se apresenta a nós de fato como ela é, ou em outras palavras, nós percebemos a realidade como de fato ela é, tá? Já o idealismo diz o seguinte, que de acordo com o idealismo, a percepção da realidade é produzida pelas nossas ideias, pela nossa consciência. Os objetos seriam construídos de acordo com a capacidade de percepção do sujeito. Então, nesse caso, o protagonista é o sujeito, tá? E a realidade que é percebida pelo sujeito, na verdade, é interpretada, né? É produzida por suas ideias. A representação da realidade é produzida por suas ideias. Então, isso vai depender da capacidade de percepção do sujeito. Agora, se a realidade é de fato aquilo que se apresenta, isso não importa, tá? Então, por exemplo, se o pássaro tem aquela cor e aquela forma, de fato, isso não importa e nem se sabe ao certo, tá ok? No item B, fala sobre a diferença, né, quer saber sobre a diferença do inatismo e empirismo. Resumidamente, para o inatismo, já nascemos com os princípios da razão, né, os princípios racionais, e com algumas verdades, tá? Algumas ideias verdadeiras, por isso que são ideias inatas. Ou seja, não teríamos como adquirir essas ideias através da experimentação, porque é impossível ter um contato experimental, né, uma experiência com essas ideias, como falei, que é o caso do infinito. Já o empirismo, ao contrário, afirma o seguinte, que não existem ideias inatas, tá? Todas elas são adquiridas por nós através da experiência. Até modifiquei aqui um pouco o slide, aqui ó, em relação ao empirismo, modifiquei um pouco o slide original para ficar um pouco mais direto e mais claro, tá bom? O exercício 2, na verdade, é para identificar as definições. Aqui no item A, eu tenho o seguinte, é o conhecimento que exige provas e demonstrações. Então, assim, falou em provas e demonstrações, já você sabe o que é a razão discursiva, tá? Que exige provas e demonstrações. Só lembrando que a razão discursiva vai se subdividir em dedução, indução e abdução, ok? Então, a letra A já matamos, é a razão discursiva. Letra B é o conhecimento direto e imediato. Poxa, se falou em conhecimento direto e imediato, é a intuição ou razão intuitiva. Aqui particularmente está falando da razão intuitiva empírica, porque fala das qualidades sensíveis do objeto, tá? Existe também a razão intuitiva intelectual, que também é um conhecimento, um raciocínio direto e imediato, não necessitando de provas e demonstrações, porém não depende dos sentidos, tá ok?
E a letra C, partimos de casos particulares iguais, né? Casos particulares iguais ou semelhantes, em busca de uma regra geral. Então, esse aqui está se referindo à indução, tá? Ou seja, o raciocínio discursivo indutivo. Ok? Olha lá as respostas. Vamos em frente. Aqui é para classificar cada tipo de raciocínio. Na letra A, percebam, eu tenho uma regra geral, ó, todo carioca é brasileiro. Eu tenho um caso particular, João é carioca. E na conclusão, né, caracterizada por esse logo, que poderia ser também portanto, logo João é brasileiro. Então repare que eu encaixei esse caso particular na regra geral. Então a conclusão do raciocínio é exatamente o encaixe, né, eu estou enquadrando esse caso particular na regra geral. Então isso aqui é um caso de dedução, tá? Porque o exercício é para decidir se é dedutivo ou indutivo. Então esse é um caso de dedução, ou seja, toda vez que você tem uma regra geral e um caso particular e na sua conclusão você encaixa, né, enquadra esse caso particular na regra geral, estamos falando de uma dedução. Na letra B, repare que é uma observação de casos, né, semelhantes, né, e no final existe a conclusão do raciocínio, é exatamente o que? Uma regra geral, o estabelecimento de uma regra geral. Aqui, ó, todas as pessoas mais velhas, sejam homens ou mulheres, desenvolvem rugas durante o processo de envelhecimento. Então repare que isso aqui é uma regra geral, né, que foi elaborada, né, foi formulada mediante a observações de exemplos semelhantes, tá? Que eu poderia até botar, por exemplo, portanto, logo, todas as pessoas mais velhas, né, pontinho, pontinho, pontinho. Só para lembrar, tá, que esse logo, portanto, que é a conclusão do raciocínio, pode aparecer tanto no raciocínio dedutivo quanto no indutivo, tá ok? Então a letra B é um raciocínio indutivo, tá? Um exemplo de raciocínio indutivo. Aqui também nós temos, só para a gente poder identificar qual princípio racional está presente em cada sentença abaixo, lembrando que os 4 princípios racionais ou os 4 princípios da razão são a identidade, a não contradição, terceiro excluído, e da causalidade ou da razão suficiente. Aqui o 1 é claramente a razão suficiente, né? Se eu não abastecer, o carro certamente irá parar. Então existe uma causa e uma consequência bem marcante nessa primeira expressão. A segunda, repare o seguinte, que é impossível que este homem seja Sócrates e não Sócrates. Essa afirmação é impossível que este homem seja Sócrates e não Sócrates está baseada exatamente na não contradição, tá? Porque é impossível que este homem seja Sócrates e ao mesmo tempo ele não seja Sócrates, tá? Então tem uma proposição, ou seja, este homem é Sócrates, e a negação dessa proposição, este homem não é Sócrates, tá? Então é impossível que essas duas proposições sejam verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo. Por quê? Eu estou utilizando aqui, está sendo, né, observado aqui o princípio da não contradição, tá? Esse é impossível, essa afirmação de que é impossível que isso aconteça está baseado no princípio da não contradição. E o terceiro, né, a terceira expressão é um exemplo do terceiro excluído, né? Porque essa cidade ou é Niterói ou não é Niterói, ou seja, ela é Niterói. Se ela for qualquer outra cidade, ela não é Niterói. Não existe uma terceira opção. Por exemplo, ela é mais ou menos Niterói, é parcialmente Niterói. Não, ela é ou não é. Não existe uma terceira possibilidade para isso, tá? É o princípio do terceiro excluído.
Aqui, ó, do terceiro excluído. Deixa eu acertar aqui, ó, do terceiro excluído. Ok? Vamos em frente, então. Agora, a relação à unidade 2 do curso, né? Esse exercício fala de conjuntos. Então, a primeira coisa é entender qual é o objetivo do exercício. Tá? O conjunto, seja os conjuntos U, né, com os elementos 1, 2, 3, 4, e A com os elementos 1 e 2. O conjunto B, tal que a interseção dele com A é igual a 1 e a união dele com A é igual a U, Então, o objetivo aí é descobrir o conjunto B, ou seja, quais são os elementos do conjunto B que satisfazem a essa condição e a essa ao mesmo tempo, tá? Como eu falei para vocês, o interessante aqui é vocês traçarem um diagrama, né? Utilizar o diagrama de Venn para dar uma noção mais intuitiva da coisa. Então, para isso eu vou puxar aqui, né, uma outra janela, tá? Onde eu tenho aqui os diagramas. Então, por exemplo, comece, né, fazendo aqui, ó, o diagrama do conjunto A e conjunto B, tá? A primeira condição exige o quê? Que a interseção deles seja igual a 1. Então, aqui na interseção de A com B você coloca 1, tá? Só que o A ainda tem o que? 1 e 2, né? O A é composto dos elementos 1 e 2. Então, além do 1, você coloca o 2. Por que o 2 está aqui fora, né? Aqui nessa região? Porque, como nós sabemos, a condição é que a interseção de A com B tenha apenas o elemento 1. Então, eu tenho certeza então que o elemento 2 de A não está aqui na interseção. Só na interseção só está o elemento 1. Mas eu tenho que satisfazer essa outra condição, a união, né? Ou seja, a reunião dos elementos de A com B tem que ser igual a U. Quem é esse conjunto U? É esse cara aqui, ó, que tem 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, na hora que eu reunir os dois conjuntos, eu tenho que ter esse conjunto aqui, ou seja, os mesmos elementos, tá? Então, se eu começar a reunir o conjunto A e B, eu vou ter 1, 2, faltando ainda quem? 3 e 4. Logo, esse 3 e 4, eles só podem estar onde? Aqui nessa região do B, que pertence exclusivamente ao B. Logo, o conjunto B é formado pelos elementos 1, 3 e 4. Estão aqui, ó. Tá, então, só para vocês conferirem depois, ó, né? Vamos conferir se as condições estão atendidas. Aqui, ó, interseção de A com B é apenas o 1 e a união dos dois é exatamente o conjunto 1U inteiro, né? E com o conjunto A com os elementos 1 e 2, tá? Então, bateu tudo certinho. Ok, vamos então voltar aqui. Nosso próximo exercício é sobre intervalos reais. Ele só lembrando que intervalos reais, na verdade, é um conjunto, só que é um subconjunto dos números reais. E a característica é essa. Eu tenho aqui, por exemplo, o conjunto A, que ele é igual a x pertencente aos reais. Então, repare que ele é formado por todo elemento x real, tal que o x está entre dois números. Esses dois números são os limites. No caso aqui, meus limites é menos 1 e 3. Então, todo número que está entre menos 1 e 3 faz parte desse conjunto. Só lembrando, não apenas os números inteiros, tá? Porque entre menos 1 e 3, você tem o que? Tem o 0, né? Tem o 1, tem o 2, que são números inteiros. Então, não são só esses, são todos os números reais, ou seja, racionais e irracionais, os inteiros e os não inteiros, tá? Ok, então, dados esses dois intervalos, eu quero determinar aqui a interseção entre eles. Como fiz em aula, vou aproveitar para fazer a união, tá ok? Então, vou puxar aqui de novo, né, a outra janela, onde eu tem um gráfico aqui, ó, já prontinho,
Então, como eu falei para vocês, a melhor forma de fazer isso é a representação gráfica dos intervalos e fazer as operações também graficamente. Então, vocês vão fazer aqui uma reta para representar o intervalo A. O intervalo A vai de 1 a 3. Então, aqui, ó, como aqui o x é maior ou igual a menos 1, ele é fechado em menos 1. Então, vou fazer uma bolinha aqui para o menos 1 e preencher essa bolinha para indicar que ele é fechado aqui no menos 1. Pinto toda a reta até o 3, tá? Faço uma bolinha e essa bolinha aqui não está preenchida para indicar que esse intervalo no 3 ele é aberto, ok? Depois faço uma outra reta para representar o intervalo B, que vai de 1 até 7. Como esse intervalo B aqui ele é aberto tanto em 1 quanto em 7, então repara, x é só maior que 1, não é maior ou igual. X é só menor que 7, não é menor ou igual a 7. Então ele é aberto em 1 e aberto em 7. Ou seja, quer dizer isso, o 1 e o 7 são limites do intervalo, só que eles não pertencem ao intervalo. Ou seja, o x nunca pode assumir o valor 1 e nunca pode assumir o valor 7. Aqui no gráfico, como é que eu vou indicar isso? Faço uma bolinha aqui para o 1, faço uma bolinha aqui para o 7. Só lembrando, tá? Só mantendo a coerência, porque na reta real existe o que? Uma ordem, né? Os números crescem da esquerda para a direita. Então eu sei que o 1 ele é maior que menos 1 e menor que 3. Então ele tem que estar aqui, né? À direita do 1 e à esquerda do 3. Então entre um e o outro, tá? Então só para manter essa coerência, para manter a ordem na reta numérica. Beleza. Então aqui então fiz uma bolinha para o 1, uma bolinha para o 7, não preenchi a bolinha no 1 porque o intervalo é aberto em 1, não preenchi a bolinha no 7 porque o intervalo é aberto no 7. E agora outra reta para representar a interseção. Lembrando que a interseção, quem está na interseção são aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então eu vou analisar entre menos 1 e 1. É um trecho que está nos dois intervalos ao mesmo tempo? Não. Então não pode estar na interseção. Entre 1 e 3, é um trecho que está nos dois intervalos ao mesmo tempo? Sim. Então ele vai estar na minha interseção, tá? E entre 3 e 7 não está nos dois intervalos ao mesmo tempo, tá? Aqui ó, só está no B, mas não está no A, então não pode estar na minha interseção. Ok, então minha interseção vai de 1 a 3 e aberto nos dois. Por quê? Porque aqui 1, tá? O 1 ele pertence ao A, porque 1 vai de menos 1, né? O intervalo A vai de menos 1 a 3, passa pelo 1, então ele está no intervalo A, mas não está no B, então não está na interseção. Eu represento isso com uma bolinha aberta, sem estar preenchida. Aqui no 3 é aberto também, por quê? Porque o 3 pertence ao B, mas não pertence ao A, porque aqui ó, a bolinha está aberta, então não pertence aos dois ao mesmo tempo, então não vai estar na minha interseção. E beleza, então já tem a representação gráfica da minha interseção. Como eu faço para transcrever isso, né, para outras representações? Então eu posso escrever dessa forma: a interseção B é igual a x pertence aos reais, tal que o x é maior do que 1, aqui ó, só maior porque o intervalo é aberto em 1, e menor do que 3 porque o intervalo é aberto também em 3. Ou eu posso usar a notação de colchete, e aí no caso eu coloco só os limites aqui, ó, 1,3, como ele é aberto no 1, colchete para fora, como ele é aberto no 3, colchete também para fora. Ou eu posso ainda, né, usar os limites 1,3, os limites separados por vírgula, por uma vírgula, e colocar parênteses dos dois lados, porque o intervalo é aberto tanto no 1 quanto no 3. Em relação agora a união, né? Então, só para aproveitar, né? A união é o que? Quem está na união? Quem está em pelo menos um dos conjuntos. Então, analiso aqui o trecho entre menos 1 e 1. Está nos dois ao mesmo tempo? Perdão, está em pelo menos um? Sim, né? Está aqui no intervalo A, não está no B, mas está no A, então está na união. Entre 1 e 3, está em pelo menos 1? Sim, está nos dois, então está na união. E de 3 a 7, está em pelo menos 1? Sim, está no B, então está na união. Então minha união vai de menos 1
até 7. Até 7. Por que que é aberto em menos 1? Perdão, por que que é fechado em menos 1? Porque o menos 1 ele pertence ao A. Porque ó, ele é um intervalo fechado em menos 1. Então, se está em pelo menos 1, ou seja, está no A, está na união. E a mesma coisa que o 7, por que que ele é aberto aqui no 7? Porque o 7, ele não está em nenhum dos intervalos. Não está no A, porque termina no 3, e não está no B, porque o intervalo é aberto no 7. Então, não pode estar na união. Para estar na união tem que estar em pelo menos 1. Então, como é que fica a minha resposta, né, em outras representações, sem ser a gráfica, ficaria dessa forma. A união B é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que menos 1 e menor do que 7. Tá, então, repare, ó, maior ou igual a menos 1, para indicar que ele é fechado no menos 1. E menor do que 7, só menor, não menor ou igual, para indicar que é aberto no 7. Ou posso ainda usar os limites separados por vírgula, menos 1 e 7, e colchete para dentro no menos 1, para indicar que é fechado no menos 1, e colchete para fora no 7, para indicar que é aberto no 7. Ou ainda, mesma coisa, menos 1 e 7, colchete para dentro no menos 1 e parêntese, né, no 7. Ok? Então vamos em frente. Agora aqui um problema com conjuntos, tá? Como eu falei para vocês, o importante é primeiro identificar quantos conjuntos estão envolvidos no problema. Então vou modelar esse problema através de conjuntos. Então tem que identificar, para modelar, né, utilizando a teoria dos conjuntos, ou seja, para modelar em conjuntos esse problema e resolver com conjuntos, eu tenho que saber quantos conjuntos estão envolvidos, para que você não invente um conjunto a mais. No caso aqui são dois conjuntos, né? Porque eu tenho lá um grupo de amigos que foram comemorar, né, a aprovação nas disciplinas em um restaurante. 10 comeram pizza e churrasco. 15 comeram pizza e 20 comeram churrasco. Então, quantos desse grupo de amigos não comeram nenhuma dessas opções? Então, veja que o objetivo aqui é o que? Aqueles que estão fora dos dois conjuntos, né? Então, mais uma vez, como eu falei, né, são dois conjuntos envolvidos. É interessante, né, é você utilizar um diagrama. Então aqui, ó, tá o meu diagrama. Opa, show. Aqui, ó, fiz um diagrama aqui, o diagrama de venda, tá? Então fiz dois conjuntos. Esse conjunto representa aqueles que comeram pizza, né, indiquei aqui por P, e esse conjunto representa aqueles que comeram churrasco, indicado aqui, né, nomeado por CH. Ok, como eu falei, tem informação da interseção? Se tem um problema, comece por ela. Então vamos voltar lá. Ó, 10 deles comeram pizza e churrasco. Ó, 10 deles comeram pizza e churrasco. Então eu tenho 10 elementos aqui na interseção. Esses 5 aqui, ó, da onde veio? Bom, esses 5 aqui, na verdade, é o que? São aqueles, né, que esses 5 aqui são quais? São aqueles que comeram apenas pizza, tá? Então aqui no texto está dizendo, ó, 15 comeram pizza, mas não apenas pizza. Então está incluído ali a interseção. Eu tenho que descontar essa interseção. Então eu faço 15 menos 10, 5. Da mesma forma aqui, da onde saíram esses 10? São aqueles que comeram apenas churrasco. Veja aqui que no texto está assim, 20 comeram churrasco. Então não apenas churrasco, mas 20 comeram churrasco. Então, se não tem a palavra apenas, ou somente, ou só, então quer dizer que eles comeram churrasco, tá? Churrasco, entre esses 20 tem aqueles que comeram apenas churrasco e os que comeram pizza também. Então é só descontar, fazer 20 menos 10, 10. O objetivo da questão é exatamente saber quantos não comeram nenhum, tá? Quantos elementos tem aqui fora, aqui, ó, no conjunto união. Como vou chegar a esse resultado? Simples. Eu tenho total no meu exercício 30 amigos foram comemorar.
Então eu faço a união dos dois conjuntos, tá? Porque aí eu vou descobrir quantos comeram pelo menos um, e o que faltar para o total são aqueles que não comeram nenhum. Então eu faço 5, só somar esses valores, 5 mais 10 mais 10. Opa! Mais esse valor desconhecido tem que ser igual a 30. Logo eu chego à conclusão que foram 5 pessoas, tá? Que é 5 mais 10 mais 10, 25 para 30, 5. Ok? Vamos lá então. Vamos agora, né, para o nosso último exercício, exercício 8. E esse exercício também pode ser modelado através de conjuntos, né? Quantos conjuntos estão envolvidos aí? Isso é a primeira pergunta. Então, aqui nós temos os nossos dados já tabulados, tá? Em uma tabela, eles podem aparecer no meio do texto, mas aqui já está tabulado. Então, veja aqui, quantos conjuntos eu tenho? Então, na verdade, eu tenho 3, né? Tenho o conjunto dos alunos que estudam inglês, dos alunos que estudam francês e dos alunos que estudam espanhol, tá? Então, e eu tenho essas perguntas aqui para responder. Quantos estudantes não estudam nenhum desses idiomas e quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? Para responder essas perguntas e muitas outras, né? E outras perguntas diferentes dessas, o que a gente faz? Faz o diagrama de Venn, né? Com 3 conjuntos. Aqui, ó. Só lembrando que eu vou ter que deixar a interseção de todos para todos e uma interseção dos 3 aqui, né? E se eu tiver informação da interseção mais interior, eu começo por ela e depois eu parto para as interseções mais exteriores e por último essas regiões que pertencem exclusivamente aos conjuntos respectivamente. Então aqui eu fiz 3 conjuntos. Aqui é o conjunto, né, que representa os alunos que estudam inglês. Aqui é o conjunto dos alunos que é o conjunto que representa os alunos que estudam francês, e aqui é o conjunto dos alunos que representa os alunos que estudam espanhol. Ok, vamos voltar lá, né, para nossa tabela. Bom, aqui na tabela eu tenho, ó, quantos estudam inglês, francês e espanhol? Os 3, 5. Então é só colocar 5 aqui no meio. Depois essas interseções, né, de 2 em 2, vocês podem começar por qualquer uma, tá? Então, por exemplo, ó, vamos de baixo para cima, né? Ó, inglês e espanhol tem 19. Então tá ali que estudam apenas inglês e espanhol. Os que estudam inglês e espanhol. Então tem que descontar, né? No caso, ó, inglês e espanhol aqui, ó, inglês, né? Espanhol. Então essa região aqui é a interseção, né, dos que estudam inglês e espanhol, do conjunto I e do conjunto E. Só que aqui só vai entrar aqueles que estudam apenas inglês e espanhol. Como é que eu vou saber? Simples. Se eu tenho o total que estuda inglês e espanhol, 19, tiro os 5 que estudam os 3, obtenho 14. Ok? Agora, os que estudam francês e espanhol, 8. A mesma coisa, francês e espanhol. Então essa região aqui, ó, essa região pertence aos dois ao mesmo tempo, tá? Só que essa região pertence exclusivamente, são aqueles que estudam apenas inglês, francês e espanhol. Então como que eu vou chegar a esse valor, tá? Porque aqui, ó, estudam francês e espanhol, não está escrito apenas francês e espanhol. Então eu vou ter que descontar dos 8 aqueles que estudam os 3. Então 8 menos 5, 3. E por último, né, os que estudam inglês e francês, quantos são? 15. Então a mesma coisa, tem que pegar 15 menos 5, 10, tá? Para que essa região toda possui 15 ainda. 10 mais 5, 15. Ok? Ok. Agora eu tenho no total 41 estudam inglês.
Então, 41 estão nessa região aqui, ó, do conjunto I. Mas aqui estão aqueles que estudam apenas inglês. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 41 e descontar as interseções. 41 menos 14, menos 5, menos 10, 12. Quantos estudam francês? 29. Não está escrito ali apenas francês. Estudam francês. Então, vou ter que descontar também as interseções para colocar nessa região que pertence exclusivamente ao conjunto F. Então, vou fazer 29, menos 10, menos 5, menos 3, 11. E por último, espanhol, 26. Então, a mesma coisa. Tá? Então, essa região toda do conjunto E tem 26 elementos. Mas essa região pertence exclusivamente ao conjunto E, ou seja, só está aqui aqueles que estudam apenas espanhol. E lá 26 estudam espanhol. Ou seja, estou incluindo as interseções lá. Então, vou ter que descontar essas interseções. Então, vou fazer 26 menos 14 menos 5 menos 3, 4. Então, o diagrama aqui já está todo preenchido. Bom, apenas só não coloquei aquele retângulo representando o conjunto universo para não poluir mais aqui, tá? Mas não vai afetar em nada a resolução do problema. Vamos voltar aqui. Quais são os dois questionamentos? Quantos estudantes não estudam nenhum desses idiomas? Nenhum. Tá? Então, na verdade, é saber quantos estão de fora dos três, tá? Aqui fora, no conjunto universo. Bom, se eu quero aqueles que não estudam nenhum, e eu tenho o total de alunos, olha lá, num levantamento entre 100 estudantes, é fácil, é só eu somar todos aqueles, fazer a união dos três conjuntos, ou seja, somar todos aqueles que estudam pelo menos um dos idiomas, pegar o total e subtrair por esse valor, tá? Então, fiz aqui em cima, ó. Então, eu tenho 100, que é o total, menos o que? A união dos três, que é só somar todos os valores dessas regiões, 12, mais 14, mais 5, mais 10, mais 4, mais 3, mais 11, que está aqui, aqui vai dar 59, 100 menos 59, 41. B. Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? Apenas um, tá? Ou somente um. Bom, vou pensar, poxa, quem está aqui fora estuda apenas um? Não estuda nenhum. Quem está aqui no meio estuda os três, então está fora. Quem está nessas regiões aqui, ó, esse 14, 13 e 10, estudam dois idiomas. Aqueles que estudam apenas um idioma estão nessas regiões que pertencem respectivamente a cada um dos conjuntos. Então é só somar 12 mais 4 mais 11, que vai dar 27. E como eu falei, com o diagrama pronto, eu posso também fazer outros questionamentos. Por exemplo, quantos alunos estudam pelo menos dois idiomas? Então eu vou somar 14 mais 3 mais 10 mais 5. 5 também? Sim, porque pelo menos 2, esse daqui estudam 3, se estudam 3, estudam pelo menos 2. Mas se eu pergunto quantos estudam exatamente dois idiomas, aí esse 5 aqui já não entraria, né? Seria 14 mais 3 mais 10, ou seja, são esses que estudam exatamente dois idiomas, nem mais nem menos. Ok? Aqui está a resposta aqui, tá vendo? Ok, pessoal, então é isso, tá? Qualquer dúvida é só me escrever pelos canais de comunicação disponíveis, e bons estudos.